Shalom, irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês possam aprender e se edificar junto comigo da poderosa palavra de Deus. Então, vem comigo! Gênesis 35 nos conta sobre o estabelecimento da casa de Jacó em Canaã. Jacó cumpriu o voto que ele fez ao Senhor lá em Gênesis 28, do 20 ao 22, quando ele fugia do seu irmão Esaú. Aqui, Deus ordena para que Jacó vá para Betel e lá edifique um altar a ele. Jacó reuniu todos de sua casa, ordenou que jogassem fora os ídolos, se purificassem e mudassem as suas vestes e tirassem também as argolas das orelhas. Aquelas argolas eram amuletos relacionados a divindades pagãs. E então Jacó escondeu as coisas debaixo do carvalho em Siquém. E esse pode ter sido o mesmo em que Abraão esteve lá em Gênesis 12, versículo 6, que ele também edifica um altar a Deus em Betel. Então Jacó removeu tudo que poderia atrapalhar a adoração e o culto ao verdadeiro Deus, já que ele exige lealdade absoluta e exclusiva. Quando eles partiram viagem, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas. E muito provavelmente isso foi devido ao que aconteceu no episódio de Gênesis 34, quando os filhos de Jacó mataram os homens lá de Siquém. A família de Jacó não ficou vista mais de forma pacífica, mas de forma ameaçadora. Por isso que agora, mais do que nunca, eles dependiam 100% da proteção do Senhor. Então Jacó prestou um culto ao Senhor em Betel, e isso prenunciou a adoração regular dos israelitas na terra prometida. Depois Débora, que era ama de Rebeca, morreu, e mais uma vez o Senhor se revelou a Jacó, abençoou ele e confirmou mais uma vez a aliança feita com Abraão. Além disso, também confirmou a mudança do nome dele para Israel, e de que a sua descendência seria grande e poderosa, e dele sairiam reis e nações. Ali, mais uma vez, foi estabelecido que Israel era a nação prometida. Chegando próximo de Efrata, Raquel deu à luz ao seu segundo filho e morreu devido a complicações no parto. Ela ainda deu o nome a ele de Benoni, que significa filho da minha tristeza, mas depois Jacó chamou ele de Benjamim, que significa filho da mão direita. Olha o que falou o profeta Jeremias no capítulo 31, 15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para que os descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Ele profetizou de que o choro de Raquel seria usado como um tipo de prefiguração que atingiria a nação. E isso se cumpriu lá em Mateus 2,16, quando Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos que haviam em Belém, após ele ser enganado. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouvia uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Era como se o choro de Raquel já estivesse simbolizando a dor das mães, que perderiam seus filhos, que seriam mortos. E então Raquel é sepultada a caminho de Efrata. Efrata é o antigo nome de Belém. E Jacó levantou um memorial que ainda podia ser visto nos tempos de Moisés. Depois Jacó armou sua tenda além da torre de Éder. E depois vai contar que Rúben, o filho mais velho de Jacó, se deitou com Bila, que era concubina de Jacó. E quando Jacó ficou sabendo, ele fez com que Rúben perdesse o direito da primogenitura e ele não pôde mais exercer liderança sobre os seus irmãos. E olha o que Jacó fala para Rúben em Gênesis 49, 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. E lá em Deuteronômio 22:30, a lei mosaica institui que nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a auréola de seu pai. Então aquilo que Rúben fez foi totalmente errado, ele acabou perdendo a bênção da primogenitura, e quem vai liderar é José, que conta lá em Gênesis 48. No final do capítulo, ele vai relatar mais uma vez sobre a descendência de Jacó, que ao todo foram 12 filhos, sendo 11 nascidos em Padã Arã, e o último nasceu no retorno deles para Canaã. E também vai falar sobre o último encontro de Jacó com seu pai Isaque. Isaque viveu por 180 anos e morreu farto de dias e foi sepultado pelos seus filhos Jacó e Esaú. E aqui, mais uma vez, a gente só vê a presença protetora de Deus com Jacó, que conseguiu retornar para a terra prometida enquanto seu pai ainda estava vivo. Ele tinha pedido a Deus para ser levado em paz de volta para a casa de seu pai, e Deus respondeu e esteve com ele em todos os momentos.
capítulo 36 vai falar sobre a descendência de Esaú, que era filho de Isaque, e foi uma pessoa muito relevante na narrativa bíblica. E esse capítulo também chama ele de Edom, que vem do hebraico, que significa vermelho. Isso traz referência tanto porque ele era ruivo, como também pode ser por conta das características daquelas terras, né, que tinham um solo avermelhado. Vai falar sobre os filhos de Esaú com suas mulheres Ada e Olibama. São nomes diferentes registrados em Gênesis 26:34, que fala que é Judite e Bezemate. E depois a filha de Ismael, que era Maalate. Pode ser que sejam as mesmas pessoas, né? Porque na Bíblia é muito comum o uso de nomes alternativos. Nessa passagem mesmo, Saul é chamado de Edom. Esaú e Jacó precisariam se separar porque eles tinham muitos bens, ou seja, era muito gado para pouco pasto. Então Esaú se mudou para Edom e foi habitar no Monte Seir. Deus, em sua providência, conduziu os acontecimentos de modo a tirar a família de Esaú da terra de Canaã, já que mais tarde aquelas terras seriam entregues aos filhos de Israel, conforme a promessa, né, da aliança feita a Abraão. Então, a família de Esaú forma uma estrutura tribal. Os descendentes de Seir já habitavam naquelas terras antes da chegada de Esaú, e eles já possuíam uma organização com príncipes e líderes de clãs. E então houve uma mistura de casamentos entre os descendentes de Seir e os descendentes de Esaú. Além disso, os descendentes dos Horeus foram destruídos pelos filhos de Esaú, que desapossaram das suas terras e habitaram no lugar deles. Isso se confirma em Deuteronômio 2:22. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e de diante dos quais destruiu os Horeus, e eles os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. É a partir disso que a família de Esaú se desenvolve como um tipo de nação mais evoluída. E naquela época também já havia rei em Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Deuteronômio 17:14-20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Aqui ele determinou as regras para a escolha do governo de um rei que teria que estudar e cumprir a lei. E naqueles reinados lá de Edom não tinha também uma dinastia, ou seja, os governantes não eram filhos do seu predecessor. Números 24:17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. Mais para frente acontecem muitas tensões entre os edomitas e os israelitas. E os edomitas foi um povo que se tornou um amargo opositor do povo de Deus. E aqui se cumpriu a palavra que o Senhor disse a Rebeca, que no ventre dela tinha duas nações. Não é à toa que ele fala: esse é Esaú, filho de Edom. Em Gênesis 37 vai contar um episódio em que José é vendido pelos seus irmãos. Ele tinha 17 anos, era o tempo em que a família de Jacó habitava lá em Canaã, e ele apacentava os rebanhos de seu pai com os seus irmãos e trazia más notícias deles ao seu pai. Aparentemente, os irmãos não agiam corretamente e José fazia isso ou por iniciativa própria ou a pedido do pai. Jacó amava mais José do que todos os outros filhos e lhe deu uma túnica ornamentada que indicava sua posição de filho preferido. Jacó repetiu o mesmo erro dos seus pais Isaque e Rebeca, porque Isaque gostava mais de Esaú e Rebeca amava mais Jacó. E isso resultou em discórdia e José foi levado embora, assim como ele também teve que ser mandado embora para fugir do seu irmão Esaú. Esse favoritismo de Jacó despertou ira e inveja nos seus irmãos, que odiavam José e não tinha mais nenhum diálogo pacífico entre eles. A expressão hebraica usada nessa passagem indica que eles não podiam nem saudá-lo com a paz. Então José teve dois sonhos.
No primeiro, ele e seus irmãos estavam no campo atando feixes da colheita. O dele se levantou e o dos seus irmãos se inclinaram ao redor do dele. Depois que José contou o sonho, os seus irmãos questionam se ele vai reinar sobre eles. E no segundo sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinarem perante ele. E mais uma vez José foi repreendido, até o seu pai Jacó pergunta se ele acha que ele, a sua mãe e os seus irmãos se inclinariam perante ele. Quando ele fala mãe aqui, provavelmente ele estava se referindo à madrasta Lia, já que a sua mãe Raquel havia falecido, né? Os dois sonhos indicavam que José teria uma posição proeminente na família da aliança, e também de que eram revelações de Deus. Como o sonho tinha se repetido, era sinal de que realmente ele seria cumprido e que tinha também um propósito de Deus. E realmente se cumpriu. Mais pra frente, José vai virar governador do Egito e a sua família se muda para aquelas terras, e ele também recebeu o direito de primogenitura do seu pai em Gênesis 48:5. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois dele será tua, segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Jacó considerava o caso consigo mesmo, ou seja, secretamente ele ponderava sobre os significados dos sonhos de José. Os filhos de Jacó foram apacentar o rebanho em Siquém, que ficava 80 quilômetros de Hebrom, e Jacó mandou José para trazer notícias dele. Chegando lá, José não os encontra e um homem informa para ele que tinha escutado eles falando que iam para Dotã, que era uma cidade que ficava 20 quilômetros ao norte de Siquém, e José segue viagem para lá. E essa mudança foi providencial, porque nas proximidades tinha uma via comercial que era usada pelos comerciantes que seguiam para o Egito. E os irmãos de José o viram de longe e conspiraram contra ele. Eles planejavam matar ele e jogar o corpo numa cisterna e falar ao pai que ele foi devorado por um animal selvagem. Só que Ruben, né, que era o irmão mais velho, tomou a liderança e convenceu eles a não matá-lo e jogar ele em uma cisterna vazia. Ele tinha a intenção de proteger ele e depois devolvê-lo ao pai. E assim eles fizeram e também lhe tiraram a túnica. Enquanto isso, eles se alimentavam de pão e viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade em direção ao Egito. Esses também são identificados como midianitas, que são os descendentes de Abraão que se misturaram. E Judá, que era um dos irmãos, teve a ideia de vender José aos comerciantes. Ou seja, ele viu uma forma de lucrar com a desgraça do seu irmão. Os irmãos concordaram e vendem ele aos comerciantes por 20 ciclos de prata, que era um preço médio de um escravo na época. Aqui há um paralelo entre Jesus, que também foi traído e vendido pelos seus irmãos sem dignidade por 30 peças de prata. Mateus 26:14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vos entregarei?" E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscavam oportunidade para o entregar. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi perseguido e tentado, mas ele saiu vitorioso. Ele salvou, reconciliou o seu povo e foi exaltado soberanamente sobre todos. Quando Ruben voltou, a cisterna que José estava já estava vazia e ele, como um filho mais velho, teria que dar explicação ao pai. Então eles rasgaram a túnica de José, mataram um bode e sujaram a túnica com sangue para entregar ao pai, fazendo com que ele acreditasse que José tinha sido devorado por um animal. Jacó ficou muito triste e lamentou pela morte de José. Jacó mais uma vez é enganado. José foi levado pelos medianitas ao Egito e foi vendido como escravo para servir na casa de Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó. Tinha tudo para terminar de forma trágica, mas da forma mais improvável, ele se tornou governador da nação mais poderosa da terra daquele tempo e também serviu como um salvador do seu povo num tempo de grande crise. Deus estava no controle.